Então, nós vamos começar a segunda parte dos crimes contra o patrimônio e nós vamos analisar o artigo 171 e o 180. Então, na primeira parte, a gente já analisou as questões relativas ao que é, o que não é o patrimônio, a diferença de patrimônio, acervo. A gente trabalhou um tanto quanto a questão do que é pequeno valor, o que não é, como que a gente pode estipular esse pequeno valor, né? E isso vai ser mote em outros tipos aqui dentro da família dos crimes contra o patrimônio. Então, a ordem que nós vamos ver seria esse. Nós vamos ver o estelionato, artigo 171, receptação, artigo 180 e 180A, e por fim nós vamos ver as disposições gerais que servem para a família toda dos crimes contra o patrimônio. Tranquilo? Nós vamos abordar aqui as questões mais relevantes dentro da nossa ótica, né, em relação a cada um dos delitos. Tranquilo? Então vamos lá. O estelionato. O estelionato é o golpe, né? É onde a gente vê a mente humana da maneira mais brilhante possível dentro do direito penal. Possivelmente o tipo penal mais interessante, porque a criatividade humana nunca para, né, em relação a ter artifícios e meios para obter alguma vantagem. Então, possivelmente um dos mais antigos do planeta, né, o estelionato em si. E aí a questão, né, o questionamento em si, já de cara, se esse delito precisa estar sob o amparo do direito penal. Cada vez mais a gente vai percebendo que tem crimes, tipos penais criados e que na verdade dentro de uma visão, né, de direito penal mínimo, eles realmente vão passar por abordagens de despenalização, depois de descriminalização, como já houveram com vários outros tipos penais. O estelionato é um desses, tá? Eu mesmo já orientei trabalhos de conclusão, de pós-graduação, sobre a desnecessidade da tutela penal em relação ao estelionato, tá? Como se pode resolver de outro modo, né? Em outra seara, no direito civil, por exemplo. Então, sempre lembrando aquele nosso filtro inicial, né? Para que um tipo penal continue dentro da seara penal, ele precisa ser de direito público, ou seja, ele precisa ter interesse público. E todo mundo, obviamente, tem interesse naquilo, ou seja, pegar alguém que está assaltando, pegar alguém que mata e verificar e, obviamente, processar, se for o caso, e condenar, é interesse de todos. Mas calúnia, injúria, difamação, como já vimos, e o próprio estelionato aqui, são tipos penais que não têm um interesse público. Em regra, quando a gente pega um estelionatário e pergunta para a vítima: o que tu quer, que a gente prenda ele ou tu quer teu dinheiro de volta? Ah, eu quero meu dinheiro. Então nós estamos falando de direito civil, né? E a terceira questão é que nós podemos resolver isso em outra seara do direito, que é o direito civil, onde as questões patrimoniais por si só, né, são o ponto mais relevante dentro do direito civil. Então, aqui, vamos pegar aqui o exemplo mais clássico, mais antigo, possivelmente, que é o golpe, né, do bilhete premiado, por exemplo, né? Então, o golpe do bilhete premiado, ele é um exemplo que é um exemplo clássico. Alguém chega com aquela cara de quem chegou no interior, numa cidade grande, verifica, né, uma pessoa que tem um olhar meio perdido, esteja andando na rua assim meio distraída, e ela aborda essa pessoa e diz que está procurando alguém. Vamos lá, o seu Valdir. Ele disse que tem um bilhete que na verdade foi contemplado, que é premiado da loteria, e o seu Valdir disse que ia comprar para ele o bilhete, ia dar 10 mil para ele. Claro que ele sabe que vale mais, mas ele precisa do dinheiro, ele não tem como ir trocar, e aí ele vai enrolando aquela pessoa vai se interessando, ele no início quer ajudar, daqui a pouquinho, daí chega uma pessoa, que é um cúmplice dele, bem vestido, geralmente de terno, uma malinha, pergunta se pode ajudar, vê a situação e chama ela no canto, a vítima, e diz assim: olha, vamos comprar o Heitor esse bilhete, né? Vamos comprar ele, eu dou metade, tu dá metade, eu vou lá buscar o dinheiro também e tal, e vamos comprar, ajudamos ele, vamos comprar, depois a gente tira aqui. Aí antigamente a pessoa ia até a banca, né, da loteria e vinha com alguma coisa lá que demonstrava que era premiado,
que era uma falsidade, obviamente. Hoje pelo celular dá para se fazer isso. E aí vão enrolando a vítima, e aí o que acontece? A vítima retira o dinheiro, esse paletó vai lá, finge que tem dinheiro também, que busca o dinheiro, e aí ela entra no banco, tira o dinheiro, os dois dão dinheiro para esse cidadão, e o cidadão vai embora, e na verdade depois os dois dividem o lucro, certo? Então, a ideia é que alguém vá induzir ou manter alguém em erro, certo? Esse é o ponto. Então, pega o primeiro exemplo, o primeiro foi o que induziu ela a erro, levou ela a erro, achar que o bilhete era um bilhete premiado e que ela poderia comprar aquele bilhete e depois ter um lucro bem grande, né? E chega o segundo, que depois de induzida a vítima, né, vai ajudar a manter ela em erro, certo? Então, esses dois verbos, né, é o elemento subjetivo, tá? Induzir em erro ou manter alguém em erro, certo? Mediante o quê? Mediante um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aqui se coloca um elemento vago, né, um elemento normativo que precisa de explicação e que vai gerar, obviamente, sempre problemas, porque o que é qualquer outro meio fraudulento? Mas vamos lá, um artifício, um ardil, um artifício, vamos considerar uma coisa material, um ardil pode ser um esquema, uma jogada, alguma coisa que leve a pessoa a erro, né? Para obter, e olha só como é que é, para si ou para outrem, vantagem indevida. Então diz assim a lei, ó. Veja, não está na ordem que está no tipo penal, mas eu organizei assim, e isso aqui também é um exercício que a gente pode começar a desenvolver, certo? Como é que a gente estende os elementos do tipo, eu botei os dois casos, para que a gente veja o que acontece. Então aqui, na verdade, é o meio que eu vou utilizar. Um artifício, um ardil ou outro meio fraudulento. Aqui é o que eu tenho que fazer com a vítima, levar ela a erro. Mediante que condutas? O induzimento ou a mantença dela em erro. Muito bem, então aqui eu pratico esses verbos para induzir ou manter em erro. Utilizo esses meios aqui e esse aqui é o fim, o objetivo. De obter para mim ou para outro uma vantagem indevida. No tipo está assim, né? Ó. Vamos ler aqui 171. Obter, né? Então, obter começa assim, né? Para si ou para outro, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos. Então, este é o caput. Veja lá. 1 a 5 anos, a gente já sabe, pena mínima, suspensão condicional do processo, né, da 9.099, o artigo 89 da 9.099, e pena de 1 ano mínima, obviamente, nos induz a isso. Porém, aqui está a palavra que é a palavra-chave que nós temos que nos concentrar. Erro, certo? Então eu tenho que conseguir induzir, ou se ela já está induzida, eu tenho que manter essa pessoa em erro, certo? Ou seja, equivocada, ela enganada sobre algum aspecto da realidade. Então o ponto é que se esta pessoa, essa vítima do bilhete premiado, né, realmente for levada a erro, ocorreu o induzimento, ocorreu a mantença, não precisa acontecer os dois, um ou outro, foi utilizado um artifício ou um ardil, né? Eles querem obter vantagem para si ou para outro, no caso o dinheiro que ela vai dar pelo bilhete, e essa vantagem é ilícita, obviamente, não amparada pelo direito. Desta forma, aqui está o esquadrinhamento do tipo penal, mas aqui está o coração do negócio. Olha só então, por exemplo, clientes, tá? O que aconteceu? Um casal, então, o casal, eles estavam morando com a avó do rapaz, e aí eles, o próprio neto, né? Ele disse para a avó, vamos levar um dinheiro da avó, já estava enganando a avó de outras maneiras, né? Fabrica aí, disse para o cônjuge dele, uma multa de Detran, né, falsificada, obviamente,
de uns 2, 3 mil reais, e aí ele chegou lá, pegou, mostrou para olha aqui, vou ter uma multa aqui, ó, uma multa de 2 mil não sei quanto aqui, ó, deve ser naquela época que tu viajou para não sei das quantas, vai lá, e a avó olha assim, ó, tá. Aí, cena 1, a avó disse, meu Deus, que isto, meu... E aí ele disse, não, vovó, me passa o dinheiro que daí eu vou lá e pago, daí não fica nada na sua carteira. Cena 1, a avó então dá o dinheiro e aí ele vai lá e paga. Muito bem, eles utilizaram um artifício, um ardil, para induzir a avó em erro, e se a avó estava em dúvida, de repente eles conversaram bastante para mantê-la ela em erro, eles obtiveram uma vantagem ilícita para si, no caso, né, para os dois. Cena 1. Cena 2, que foi o que aconteceu. A avó olha aquilo, de cara desconfia, acha que aquilo não é verdade, e diz, não, tá bom, queridinho, meu neto, deixa que depois eu vou ver isso aqui. Ela esperou o filho dela chegar, que o filho dela passou para visitar, disse, olha aqui, ó, isso aqui eu acho que estão querendo me aplicar, né? Só que o filho entrou no site do Detran, não tinha multa nenhuma e eles viram então que aquilo era um estelionato. Aí, claro, processaram o cônjuge do neto, né? E nós vamos ver que o neto não responde por nada, nesse caso, mas o cônjuge dele estava sendo processado por estelionato. Muito bem, a questão é, eles utilizaram um artifício, um ardil? Sim. O objetivo deles era obter uma vantagem ilícita para si ou para outra? Sim. Eles induziram ou mantiveram a avó desse rapaz em erro? E aqui está o negócio. Veja, o processo não existiu, mas depois, obviamente, foi arquivado e foi encerrado. Por quê? Porque foi provado que em nenhum momento, a avó dele foi levada a erro. Ela desconfiou de cara. Nem por um segundo ela achou que aquilo fosse verdade. Se elas tivessem, cena 3, se ela tivesse sido induzida, certo? E com a conversa dos dois ali, ainda mantida em erro, estivesse sendo utilizado um artifício ardil, mas na hora de pagar ou antes de pagar ou antes de que eles obtivessem a vantagem ilícita, ela não pagasse, fosse deflagrado que aquilo era um engano, ou alguém chegasse, não, para aí, não é isso aí. Aí nós podíamos falar de estelionato tentado. Por quê? Porque já estaria dentro dos atos de execução. Porém, voltando lá, né, no nosso passaporte de atos de preparação para atos de execução, nós temos que ter meio eficaz e objeto próprio. Ela era objeto próprio para ser induzida ou mantida em erro? Sim, perfeito. Mas o artifício, o ardil ou outro meio foi meio eficaz para induzir ela a erro? Não. Foi tão grosseiro de repente a falsificação que eles fizeram ali, que ela em momento nenhum levou em consideração que pudesse ser verdade. Então nós não estamos falando de estelionato tentado, estamos falando de atos preparatórios. E obviamente a defesa se baseou nisso, que aquilo ali, na verdade, o que foi produzido como conduta eram atos preparatórios, e que atos preparatórios, se vocês sabem, são impuníveis. Certo? Então veja a importância de entender o que é o mais importante em cada tipo penal. Neste aqui é erro, certo? E eu tenho que minimamente conseguir induzir alguém em erro, e no meio dessa trajetória, antes de obter a vantagem, certo? Eu sou descoberto e eu não recebo a vantagem, estamos falando de estelionato tentado. Mas, se em nenhum momento a vítima foi levada a erro, certo? Não foi, na subjetividade dela não existiu isso, não estamos falando de estelionato, estamos falando de atos de preparação desse estelionato, e atos de preparação são impuníveis. Entendemos, gurizada? Certo? Então, isso é de suma importância, tá? Para que a gente entenda o estelionato. Os livrinhos, por vezes, fazem uma confusão em relação a essa distinção dos elementos, e a gente pode se perder. Isso aqui é uma técnica, tá? De estender os elementos de uma forma que tu entenda o que é importante ali. Cada um pode fazer do seu jeito. Isso aqui tu pode separar, né, por conduta, né? Qual é o
o elemento subjetivo, a conduta levar a erro, qual é o meio, qual é o fim, certo? E dividindo desta forma, tu consegue perceber os elementos de forma escalonada. Tranquilo? Então isso está no caput, pena de 1 a 5 anos, tranquilo. Aí temos a forma privilegiada, temos forma equiparada e temos as formas majoradas do parágrafo 3º e 4º. Tranquilo? Então, analisando rapidamente, seria o seguinte: parágrafo 1º do 171, que diz assim: se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no 155. Lembra que nós vimos lá no 155, parágrafo 2º, a gente falou assim, esse dispositivo vai ser utilizado em vários outros da família? Está aqui ele de novo. Então, como forma privilegiada do estelionato, nós temos o 155, parágrafo 2º, que diz que o juiz pode trocar a pena de reclusão pela de detenção, pode reduzir, pode aplicar sua pena de multa, certo? Então, aqui a forma privilegiada, que vai dar, na verdade, uma modificação da pena, pode ser considerada como minorante, certo? Em relação ao estelionato. Aí o parágrafo 2º vem uma sucessão de condutas, cheque sem fundo, blá, blá, blá. Eles foram colocando ao longo do tempo, assim, várias outras condutas que foram sendo anexadas dentro da forma equiparada, né? Então todo o parágrafo 2º aqui vai colocando aqui, vende ou permuta, pagamento de locação, vende ou permuta, defrauda mediante alienação, defrauda substância, e aí vai indo. Emite cheque sem previsão de fundos, tudo isso dentro da forma equiparada, ou seja, a equiparada ao caput, certo? Quando nós dizemos isso aqui é uma forma equiparada, ou seja, essas condutas, está dizendo ali, terão a mesma pena que o caput, equiparada ao caput. Por vezes poderá estar dentro essa disposição da forma qualificada. Então, das mesmas penas em código vai estar das mesmas penas, está dentro da forma qualificada, ou seja, da pena da forma qualificada. Aqui está dentro da disposição do caput. Então, forma equiparada vai ter a mesma pena, de 1 a 5 anos. Todas as formas que estão aqui, certo? Não vou ficar questionando aqui cada uma dessas formas, já fiz o questionamento geral, que é isso aqui, na nossa opinião, não deve mais existir como tipo penal, certo? É absolutamente possível de resolver lá. Uma das razões, gente, por quê? Porque 90 e tantos % dos casos, quem toma um golpe de um estelionatário é um outro estelionatário. É como se diz lá no sul, a pessoa quis jantar o outro e o outro almoçou ele primeiro, né? Vou dar um exemplo, aquele estudo fácil, enorme, aqueles bate-book, cada cidade tem um nome, que tu vai lá resolver, velhinha lá para pagar a multa de trânsito, sei lá eu, R$2.000 de multa, chega um rapazinho com um crachá, e aí diz assim, o que eu posso ajudar? Não, isso aqui. Daí o rapaz diz assim, olha, se a senhora quiser, sei como é que é difícil, né, ser idoso, aposentado, se a senhora quiser, é só me dar R$500 aqui, eu vou lá, carimbo como pago e está tudo resolvido para a senhora. Esses caras, eu trabalho aqui, mas esses caras eu sei como é que é, esses caras cobram mais do que deviam. Velhinha, então dá os R$500 para ele, e ele, sob o pretexto então de ir lá pagar e trazer, ele vai, e ela fica esperando o resto da vida inteira. O que aconteceu? Ela quis dar o golpe no Estado, foi induzida, mas ela quis dar o golpe no Estado, quis não pagar o que tinha que pagar, e na verdade um outro mais ligeiro se antecipou, né, e deu o golpe nela. Em 90% dos casos é isso que acontece. Aquela vítima de boa fé são pouquíssimos os casos. A maioria dos casos é isso, certo? É uma incautela, uma imprudência que podia muito bem ser resolvida. Eu compro um imóvel porque ele diz que aquele bar está um preço não sei o quê, e aí eu vou ainda, ele me baixa mais o preço, ele diz, não, então não posso perder, eu vou lá totalmente sem cautela, compro, quando eu vou registrar, aquele imóvel já foi vendido para mais 5 pessoas. Muito bem, se eu tivesse contratado um corretor de imóveis, ele teria visto todas as certidões, ele teria visto que na verdade aquele imóvel não poderia ter sido comprado, e eu não teria caído neste golpe. Então, em regra, 90% dos casos, basta uma previdência, um assessoramento em relação ao assunto que tu vai trabalhar,
que isso aqui não vai existir. Basta estar atento, certo? Então veja, e na verdade se eu pegar essa pessoa aqui, para quem de quem eu comprei o apartamento, tu vai me perguntar, e aí, vamos botar ele na cadeia? Eu disse, não, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Então, se tiver que optar entre botar ele na cadeia e o seu dinheiro, eu disse, não, eu quero meu dinheiro. Com isso estou respondendo que eu quero direito civil, eu não quero direito penal. O direito penal não pode entrar nessa questão, em que pese o juiz deve determinar um valor no final lá para a vítima, na reforma de 2008, 2012, não é essa a intenção do direito penal. O direito penal não trabalha com isso, ele é um organismo dentro do sistema jurídico irracional, ele é para aquilo que a gente não consegue resolver. Então a gente vai lá, pega, processa, prende, se for o caso, em caso de condenação, e pronto. Para que serve isso? Para nada, vocês sabem disso. Para nada, não previne o crime, não tem nenhuma função. Hoje a gente tem essa visão, né, agnóstica da pena, ou seja, a pena não serve para nada, ela não penaliza, ela não paga uma coisa com outra. Não é eu prendendo alguém que eu vou pagar a vida de alguém que ele tirou, a gente sabe disso. Então não é para isso o direito penal. Então, se nós estamos falando de dinheiro, direito civil, vá lá, resolva a sua parada, certo? Muito bem. Formas majoradas. Então nós temos o caput, 1 a 5 anos, formas equiparadas, 1 a 5 anos, formas, e claro, aqui na forma privilegiada pode se aplicar um 5 para o segundo, certo? E as formas majoradas, certo? No parágrafo 3º vai aumentar 1/3, no parágrafo 2º vai duplicar a pena. Se for contra a entidade de direito público, como está no parágrafo 3º, ou similares, como diz ali, a pena aumentada de 1/3, ou seja, eu condeno de 1 a 5 anos, vamos supor, tá? Vamos supor que a imagem do antecedente para lá, que eu vou condenar e não vai ter suspensão condicional do processo. Mas vamos lá aqui, pena mínima 1 ano, aumenta 1/3, 1 ano e 3 meses. Veja só? É isso. Aí aqui, parágrafo 2º, se é contra idoso, diz idoso. Ele não diz com 60, com mais de 60 ele diz idoso. Bom, então a gente vai se equiparar lá pelo Estatuto do Idoso. Então, se a pessoa tem 60 anos, se ela tem 59 não é o caso aqui. Ela tem que ter 60 anos ou mais. Tem 60, já completou 60, muito bem. Aí a pena se aplica em dobro. É isso. Então veja, pena mínima de 1 ano, né? Mas claro, se ele for primário de bônus, dizendo, suspensão condicional do processo. Mas mesmo que se afaste um pouco por não ser o caso de suspensão, né, veja enquanto que vai ficar essa enorme pena, e é isso que o direito penal vai se ocupar, buscar estelionatários por aí, certo? Este é a questão e essa radiografia do estelionato. Tranquilo até aqui? Tudo bem. Receptação. Esse é um dos tipos mais complicados que existe, certo? E aqui, como eu disse, assim, ó, né, a criminologia, né, sempre trabalhou, a criminologia, até a criminologia crítica e a criminologia cultural, a criminologia sempre trabalhou num aspecto prevencionista e fez muita pesquisa em relação a isso, muitas pesquisas, né? É como a gente já trabalhou em outras questões, por exemplo, né, resposta do direito penal para um pedófilo. Cria-se um tipo penal, coloca-se uma pena e bota o sistema policial, o sistema judiciário atrás. Muito bem. E vai resolver? Não. Se nós botar penas elevadas, aí nós vamos, muito bem, resolver? Não. Nós vamos qualificar o pedófilo, porque daí ele vai tentar ter argumentos e artifícios para que ele não seja pego mais qualificadamente. Muito bem. Então, e o que a criminologia diz? O pedófilo geralmente é uma pessoa muito próxima, às vezes é teu pai, teu irmão, é um parente teu, certo? Que é um abusador. É o pai da coleguinha onde a tua filha vai dormir, é o tio da van quando a tua filha, de repente, o teu filho é o último a ser entregue, e assim por diante. Muito bem, então como é que eu faço? Atenção. Internet é uma forma de captura? Então teu filho menor não tem internet livre só ao teu controle? E aí? Ele faz isso, faz o quê? Faz com que reduza uma taxa que ou seja, qualquer criança tem a chance entre 60% e 70% de ser vítima de um ataque pedófilo, para cair para menos de 1%. Então precisamos de direito penal? Não, precisamos entender o fenômeno,
e precisamos de cautela, certo? Essa é a questão. Então o 7.1 fora por essas razões, mas está aí. O artigo 180 é um outro que traz uma grande problemática. Então aqui nós vamos falar daquele que recepciona algum produto que seja efeito de crime. Muito bem, quer ver uma questão, pesquisas também que já fizeram dentro da criminologia? Vamos lá, nós temos os desmanches. Os desmanches que, por vezes, são associados, né, a lojas de autopeças. Peças usadas que vendem desmanche. Muito bem, nem todos têm nota fiscal e, obviamente, nem todos são de forma lícita. Se sabe disso. Muito bem, então já se fez pesquisas em diversos países sobre isso. Se combinou com uma população de uma cidade não muito grande, de que, onde tinha furtos de veículo, né, que se estragasse o carro, só comprasse na autorizada e deixasse o carro parado, se fosse o caso, se não tivesse peça autorizada, durante o período de 3 meses. O que aconteceu em todas as vezes? Em menos de um mês e meio, acabou o furto de veículos. Por quê? Porque aquele que recepcionava o veículo para tirar peças e para vender, não estava mais vendendo. E se não estava mais vendendo, ele também não estava mais comprando. E se ele não estava mais comprando, não tinha mais por que a pessoa furtar o veículo. Não tinha mais para quem vender. Veja, isso é uma ação coletiva, como um exercício dentro da criminologia, que fez com que, obviamente, aquele que fosse praticar os 180, né, morresse de fome. Aqui nós matamos o pedófilo de fome lá, não foi? Naquele outro exemplo. Então, veja, essa é a questão, né? Então, a criminologia hoje tem que se aproximar do fenômeno de uma maneira mais eficaz e eficaz também em relação à sociedade, para que a sociedade tenha mecanismos para trabalhar com isso. Saia da ignorância. A ignorância é eu não saber por que o fenômeno acontece. Eu não sei por que o fenômeno acontece, então mando direito penal. Pena. Pronto, isso aí é a nossa ignorância como civilizatória, certo? Então, assim, saber dos fenômenos, se aproximar dos fenômenos, faz com que a gente entenda o fenômeno e possa, obviamente, ver de que maneira nós podemos resolver esse problema. Cada vez que a gente cria um tipo penal, a gente não resolve o problema. Como a gente dá o exemplo, bullying. E bullying existe? Sim. Enquanto ele continuar como bullying, certo? Por exemplo, na escola, a escola vai ter que ter mecanismo, vai chamar o pai de um, vai chamar o pai do outro, vai ver o que está acontecendo e ver, fazendo processo de conscientização daquela geração para que isso pare. Perfeito? No dia que criarem o crime de bullying, ele está na iminência, porque está no projeto de reforma, não vai ter uma discussão. O pai que de repente se sentiu que o filho foi ofendido por bullying, vai direto na delegacia registrar um boletim de ocorrência. E veja lá como de repente o bullying passa a ser crime. Esse menino que praticou bullying de 14, 15 anos, pode inclusive pegar uma medida socioeducativa, pode pegar uma internação. Pronto, não resolvemos mais nada. Nós paramos a resolução do problema, estancamos de resolver o problema pelo menos por 30 anos. Então, cada vez que nós criamos um tipo penal, nós atrasamos essa discussão e a resolução do problema pelo menos por 30 anos. Tá? Então, e aqueles que já nos dão problema, obviamente devem sair do direito penal. E olha só que louco isso aqui. Então nós temos aqui no 180. O que diz o 180? Diz assim, existem vários verbos aqui, certo? E esses verbos confirmam, todos estão confirmando o que a gente fala. Esses crimes são contra o patrimônio. E a palavra patrimônio aqui é empregada como sentido de propriedade. Propriedade. E não posse. Certo? Por isso que lá no 155 nós temos ali, se não me engano, é o parágrafo 3º, deixa eu para não mentir aqui, que fala do furto de uso, né? Deixa eu ver se é o parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Nós estamos falando de furto de uso dentro de uma família que trata patrimônio com efeitos de propriedade. Lembra? Eu furto, ou seja, vou lá, tenho a posse daquele bem, daquele celular, para fazer daquilo meu, para si ou para outra.
para que aquilo integre o meu patrimônio, seja minha propriedade. Nós não estamos falando aqui, nesta família, de posse. Então, por isso que o parágrafo 3º do 155 não deve ser aplicado, porque ele fala de furto de uso. De que maneira que eu vou fazer com que aquela luz, gato, a internet, gato, vá se tornar minha propriedade? Não tem como. O caput está lá, para si ou para outrem. Então, como é que eu coloco um parágrafo 3º no 155 que fala de furto de uso? Esse é o ponto. Então, aqui, da mesma maneira, para si ou para outrem, reforçando a ideia original do 155, o 157 mantém isso, o 171 mantém, e aqui também, para si ou para terceiro. Certo? Então diz o 180, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, para si ou para terceiro. Mantém a mesma métrica, certo? Coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro adquira, receba ou oculte. É a minha organização, cada um faz a sua. Eu achei bonitinho assim. Então veja lá. Problemas que nós temos aqui. Olha só. Tá bom. Adquirir, né? Adquirir, receber, eu não adquiri, mas recebi. Eu transportei, certo? Eu conduzi, eu ocultei. Que para mim ou para outra, coisa que eu sei. Que é produto de crime. Primeira questão. O que é crime? Aqui um erro de novo do legislador. Ao invés de ter colocado fato descrito como crime, aí nós estamos um fato. Temos um fato, esse fato é descrito como crime? Bom, se o fato é descrito como crime, eu não preciso provar que há crime. Eu preciso provar que houve um fato, e esse fato, a princípio, está descrito como crime. Mas a burrice do legislador, sempre muito vertiginosa e muito criativa, aqui não deixou de aparecer. Botou, ou seja, que sabe ser produto de crime. Então, produto de crime. Crime. Algo que a gente sabe que tem uma sentença condenatória, penal, com trânsito julgado, após a apreciação de saber que ele é um fato típico, antijurídico, culpável. Certo? Então nós temos um crime, nós temos não só um autor de um crime, porque temos uma sentença transitada julgada, como sabemos da existência de um crime pela mesma sentença. E é isso que exige aqui. Então veja, esse é o ponto que nós temos que bater. Aqui não está falando de fato descrito como crime, está falando, sabe ser produto de crime. Seria assim, eu tenho uma loja de instrumentos e eu vendo instrumentos usados. E aí alguém chega lá com um saxofone. Esse saxofone é meu, esse saxofone não sei o que. Muito bem. E eu compro. Ele vai ser a hipótese que a gente vai ver aqui na atividade comercial depois. E aí a questão é teu mesmo? E eu sei que é dele? Não sei. Eu sei se ele furtou de alguém? Não sei. E aí eu adquiro, como é que eu faço? Certo? Ou, sem ser atividade comercial, eu faço a mesma coisa aqui. E aí a questão é, como é que eu sei que houve um crime? Então veja, da mesma forma que a gente já falou do estupro, 213, que a gente vai ver mais tarde, mas a gente já antecipou, que diz que não, a gente viu isto lá no aborto, né? Que ele pode praticar o aborto, né? O médico se sabe se foi produto de estupro. A lei colocou estupro e não colocou o fato, uma violência sexual, assim por diante. Botou estupro. Então dá esse mesmo problema. O juiz que vai dizer como é que eu sei que é estupro para poder liberar para ela poder fazer o aborto. Né? Não temos processo, de repente existe processo, mas não existe condenação ainda. Como é que eu sei que é produto de estupro? Estupro é crime, é um tipo penal. Uma violência sexual é um fato. Então aqui, esta palavra tranca tudo. Por quê? Porque este tem que saber se é produto de crime. Como é que ele saberia? Não é o que a lei botou aqui, nem que os manuais falam, mas como é que ele teria...
certeza que é produto de crime. Porque ele sabe que existe uma sentença penal condenatória com trânsito julgado. Só assim que ele saberia que é produto de crime. De crime, não de fato tido como criminoso ou fato descrito em lei como crime. Veja que louco, como é que uma pessoa vai saber, certo? Então assim, que houve um crime. A pergunta que se faz para o magistrado é: o senhor sabe que houve um crime? Ou o senhor sabe que houve um fato que está sendo investigado ou está sendo instruído e processado para ver se houve um crime? Bom, ele é obrigado a dizer: não sei se houve um crime. Então, se não sabe, se o senhor não sabe, como é que ele ia saber? Ele poderia saber se a lei tivesse sido esperta, quer dizer, que houve um fato que ele sabe que é descrito como crime, que alguém furtou um saxofone, mas mesmo assim ele foi lá e comprou. Bom, aí não tem que obedecer a este elemento. Princípio da tipicidade estrita. Está escrito crime, nós temos que fazer valer este elemento, certo? Talvez alguns manuais não te ajudem nisso, mas tem, obviamente, doutrinadores que vão te ajudar em relação a isso, certo? Então veja, por si só aqui, quem é que saberia que aquilo é um crime? Ser produto de um crime. E mais, já leva para esta outra instância. Este aqui é um crime acessório, certo? Existem crimes que são acessórios, ou seja, eu preciso que haja um anterior para que haja esse. Este tem que haver um crime anterior para que eu pratique este. E para haver um crime a gente tem todo este caminho. Errou o legislador. A outra é, se a pessoa diz: tu sabia que esse saxofone tinha sido roubado? Não, mas eu desconfiei, sabe, porque assim, o papo dele, o preço até estava bem, mas o papo dele assim estava meio inseguro, uma hora ele contou uma coisa, outra, mas eu também, mas eu gostei de saxofone, resolvi comprar. O preço até estava meio preço de mercado mesmo, mas eu resolvi comprar. Muito bem. Então ele está dizendo que não sabia, mas que desconfiava. Olha que louco. Não é o caso aqui. Porque no caput ele tem que saber. Saber. Essa é a palavra que colocaram para ele. O senhor sabia que era produto de crime? Não sabia. Fiquei sabendo agora. Mas desconfiei, porque o papo dele estava muito estranho. Aí eu disse: então tu imaginou? Imaginei. Não pode acontecer nada com ele. Porque ele continua não sabendo que era produto de crime no momento da conduta. Ele não sabia, mas desconfiou. E foi-se o caput por água abaixo. Por duas palavras. Uma, porque não temos como provar que houve um crime. E segundo, que ele tem que saber que houve um crime. E como é que ele sabe que houve um crime? Juridicamente. Temos ciência de que tem uma sentença penal condenatória contra eles lá. Olha que doido isso, entendeu? Então, um dos tipos mais esdrúxulos, e sempre tem, a gente pega um crime esdrúxulo quando a gente pega assim um monte de verbo, assim, tem um monte de verbo, um monte de conduta, entendeu? Assim ó, é o crime de tóxico também, passar, para possível, um monte de verbo. Esses tipos penais são horríveis, são mal elaborados, são Frankenstein dentro do direito penal. Então veja, acabou o caput porque a pessoa tem que saber. Como é que é a hipótese? O senhor sabia? Sim, eu sabia o quê? Eu sabia porque assim, um rapaz lá que toca saxofone disse: meu saxofone foi furtado aqui de casa, quem puder e tal. E ele deu a descrição do saxofone, tinha até uma marquinha que ele falou, e eu vi que era a marquinha. Então o senhor sabia que tinha sido furtado de alguém? Sabia. Uhum. Mas isso quer dizer o que ele sabia? Que foi produto de crime? Continua não sendo. Mesmo que ele diga que saiba. Por quê? Porque crime e não fato tido como criminoso. Se fosse fato tido como criminoso, o senhor sabia que teve um fato que é tido como criminoso, tipo furto, de que alguém foi vítima? Sabia. Pum, estava fechado. Ele sabia que teve um fato tido como criminoso e mesmo assim comprou. Pronto, aí estaria aqui dentro. Não se deixe levar, não se deixe enganar. Certo, gente? Então assim, essa palavra tem sentido, assim como todas as palavras têm sentido.
Se tu no teu manual, de novo, vou repetir, que concursinhos de nível médio, esquece o que eu estou falando, vai lá para o manual e decora o manual, é só o que tu precisa saber, tá? Agora, concursos de níveis superiores e para a própria prática da advocacia criminal, os manuais não servem, só como ponto de partida para saber o que eu tenho que contraditar. Afora isso, os manuais de promotores, 95% escrito por promotores, obviamente que não vão te ajudar. E lembra, se tu vai ler pela cartilha de um manual de promotor, como é que tu vai enfrentar ele? Certo? Se ele te disser que aqui ele passa batido, ou ele diz assim que é a mesma coisa que um fato, como é que tu vai enfrentar ele? Então assim, raciocinar e pensar, certo? Tem que ser produto de crime, tem que ter havido um crime. E um crime é um fato típico de direito culpado com uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Pum! E eu sei. Muito bem, então é caput. Se não é caput. Parágrafo 1º, aí é em atividade comercial, bem semelhante a toda a estrutura aqui, só que em atividade comercial. Mas, junto aqui no parágrafo 1º, o parágrafo 2º que completa. Os Frankenstein é assim, tu vai remendando e bota um outro remendo e mete um outro parágrafo e um outro inciso, ao invés de conseguir construir uma coisa coesa, tu vai emendando. Então diz assim o parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeitos do parágrafo anterior, que é o que fala de atividade comercial, aqui estabelecida. Vamos lá, uma autopeça com um desmanche, piriri, pororó, tá? Como exemplo, não que todos sejam, mas vários são nesse caminho aqui. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Está aqui o direito penal de novo, né, criando, né, uma ficção jurídica, equiparando uma conduta como a conduta chamada informal como atividade comercial. No direito civil, no direito comercial, isto é uma atividade comercial legalizada? Não sei, eu não sei. Nós temos que ver a atividade conglobante, se isto é assim ou não. Aqui eles fizeram esta equiparação. Então, é qualquer um que faça atividade de qualquer maneira, mesmo não tendo CNPJ, mesmo não tendo, certo? Aí a palavra é deve saber. Então tá. Então tu pegou teu cliente do desmanche, tu está defendendo o cliente do desmanche. Aí a pessoa diz assim, o juiz diz assim para ele, o senhor lá quando recebeu esses 2 carros aqui, o senhor tinha como saber que isso aqui era produto de crime, né? Sim, eu devia saber, mas não só sabia, não só devia saber, como eu sabia. Não, o senhor sabia que aquilo era produto de crime? Sabia, o cara me disse. Que doido! Mas só que o saber está no parágrafo 1º, desculpa, no caput, mano. No parágrafo 2º é deve saber, que eu devo saber. Eu devo saber porque sou um empresário, eu devo saber porque eu conheço o meio, eu devo saber que aquilo é produto de crime. Devo saber. Então se o teu cliente disser, não só devia saber, eu sabia, não cumpre o elemento subjetivo, porque aqui não é sabe, aqui é deve saber. Diz para mim que o legislador não bebe. Fala. É doido isso. Então veja, se o teu cliente da atividade comercial chegar lá na cara dura e disser para o juiz, não, eu sabia, não cumpre aqui. E aí o que acontece? Então eu vou lhe encaixar aqui. Não, senhor. Aqui é para quem não tem atividade comercial, doutor. Eu tenho atividade comercial. E eu estou dizendo para o senhor que eu sabia. E o tipo penal exige que eu devesse saber. E vem lá o manualzinho. Mas quem pode o menos, o mais pode o menos. Olha, querido. Tipicidade estrita. Está escrito na lei, deve saber. Eu devia saber. Quer dizer assim, eu não sei que é produto de crime. Certo? É como se todo réu chegasse lá e fosse negar. Eu não sei. Mas o senhor devia saber, né? Porque pela forma de cautela que o senhor não tomou aí, o senhor devia saber. Desconfiava. É como se fosse o dólar eventual aqui. Desconfiava, mesmo assim eu comprei. É o que ele queria aqui. Dane-se então se é o que ele queria.
ele colocou deve saber tem um sentido. Saber é outro. O senhor sabia que era crime? Não, sabia não. Mas eu desconfiei. Desconfiei deve saber. E é o que está aqui exigindo. E não saber. Que louco, né, querido? Então aqui se a pessoa sabe, sabe. Aqui deve saber. Aqui se ela diz assim, saber, eu não sabia. Mas eu desconfiei. Desconfiou não cabe aqui. Desconfiou cabe aqui. E aqui se ele disser que não só desconfiou, mas como ele sabia, ele está fora daqui. Nós temos que se livrar desse negócio. Então vamos lá. Parágrafo 3º, juntamente com o parágrafo 5º, né? Rapidamente aqui. Para não ficar muito, muito longo, já está longo. Vamos lá. Parágrafo 3º diz assim: adquirir ou receber ou que deve presumir-se, seja pelo valor ou preço, né? Adquirir ou receber coisa que pela natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, pela condição que foi oferecida, né? Devia presumir, que é o sentido de dever saber, presumir obtida por meio criminoso. Aí a pena baixa para detenção de um mês a 1 ano. E aí ele se linka com o parágrafo o parágrafo 5º que diz: na hipótese desse terceiro, pode-se aplicar o 155, parágrafo 2º. Muito bem. Então é aqui aquela pessoa que diz assim: tem um celular para vender, a senhora quer comprar? Tu olha lá o celular que vale R$1.000, quanto é que a senhora quer? Qualquer R$100 aí. Oi, qualquer R$100. Com essa desproporção de preço, eu devo presumir, certo? Pela forma. Então esse é o ponto que diz aqui no parágrafo 3º. Mas no parágrafo 3º diz: mesmo que eu faça isso, né, que eu devo, a pena é de 1 mês a 1 ano. Mas se eu for primário, como diz o parágrafo 2º do artigo 155, eu tenho aquele benefício lá que está previsto no 155, parágrafo 2º. Então veja, nós estamos brincando de direito penal aqui, Isso aqui é pouquinho, isso aqui é pouquinho, toma pouquinho também como pena, entendeu como é que é, querido? Então assim, ninguém quer, nem a polícia quer investigar um troço desse. É um troço maluco isso. Tá? Então, a questão o parágrafo 4º tem um outro problema. E vamos lá nele. Artigo 180, parágrafo 4º. A receptação é punível, meu Deus, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Aí é que tá, né, querido? Então olha que doido. Eu não sei, se eu não sei quem é o autor, eu tenho crime, meu anjo. Eu sei quem é o autor, mas ele é isento de pena, por exemplo, porque é inimputável, é o menor. Houve crime, meu anjo. Haja paciência. Então veja, eles querem dizer que vai ser punível um crime que é acessório, mesmo não tendo havido outro. Como assim? Esta é a palavra que deve te apegar. Este é um crime acessório, ele só acontece se houver um anterior. E aqui o senhor está dizendo que no parágrafo 4º, que não houve um anterior. Por quê? Porque se não há um autor desconhecido, não há inquérito, não há processo. Se o autor é isento de pena, o que quer dizer? Aquelas causas lá que excluem a culpabilidade, não há crime. Se não há crime, como é que vai haver o segundo se esse aqui é acessório? Ou seja, tem que ter havido um anterior para que ele exista. Vocês estão entendendo isso, gente? Como é que vai ser punível? Certo? Se eu não sei quem é o autor, ou se o autor é inimputável. Nas duas hipóteses que estão ali no parágrafo 4º, não houve crime. Se não houve crime, como esse é acessório, não tem como ter havido 180. Porque 180 é receptação de algo que foi produto de crime. Houve um crime, sim, ficou provado, prendemos lá aquela gangue que furtava a caminhonete e que vendia para o desmanche, prendemos ele, processamos e condenamos ele, perfeito, ficou provada a materialidade, a autoria, sentença penal condenatória com trânsito de julgado. Então eu posso dizer assim: houve um crime? Houve. Então o senhor recepcionou
receptor, algo que foi produto de crime. Agora eu posso dizer. Então, como ele é um crime acessório, 180, ele precisa da existência do primeiro. Agora eu sei que houve o primeiro, agora eu sei que o senhor cometeu 180. É esta palavra que muda tudo, gente. Se segurem nela, batam com os dois pés, fundamente e argumente. Porque isso tem que mudar. Até a extinção desses tipos penais aqui. Como é que vai ser punível o autor do 180 se não houve o crime anterior? Vocês estão entendendo? A burrice não tem limite. Não tem limite. Tá? Só o bom senso tem limite. A burrice, a ignorância não tem. E aqui está um exemplo disso. Tranquilo, gente? Fica a dica para estudo. Vamos para as disposições gerais rapidamente, que dizem respeito a todos os tipos penais que estão dentro dos crimes contra o patrimônio. Eu coloquei nesta ordem porque eu acho que é assim que é mais fácil de entender. Temos, na verdade, né, as disposições gerais, 181. Ah, desculpa, eu esqueci de falar aqui, volta aí. Do 180A. De novo aqui, o 180A é dos semoventes, querido. 180A criado depois, bancada ruralista, que está sempre atenta, que diz assim: adquirir, blá 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 blá, tem depósito, blá 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 blá, ou vender com a semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. 2 a 8 anos. De novo, 2 a 8 anos, o 180 sendo punido com mais gravidade, 180A, né? Mais gravidade do que eu, por exemplo, eu recepcionei um carro, né? 40 mil reais, suponha. Eu vou ter a peninha dos 180 que eu não coloquei aqui, certo? Que é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Caput. E aí eu vou ter no 180A, que eu peguei um boizinho, certo? Ou não precisa ser um boi, vamos lá, pega ali, eu peguei, a pessoa cria cabras, certo? Ovelhas, eu peguei uma ovelha. Então, aí fica de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Sai da suspensão condicional do processo. Olha se isso tem simetria, se isto é equânime. Entendemos? Então, se eu pego lá uma ovelha, certo? R$1.000, uma ovelha, boa, sabe? Aí eu tenho uma pena absolutamente superior a que se eu recepcionar um carro de R$40 mil, certo? Idiosincrasias do tipo que devem ser sempre levadas em consideração. Tranquilo, gente? Vamos para as disposições gerais então. Foi colocado desta maneira para que a gente perceba, né? A ordem é 181, 182, 183. Então sempre a gente olha a família, certo? Todos os tipos, lembra-se sempre do bem jurídico que está sendo tutelado. Para a gente se perder dentro do tipo, a gente vai lá e diz, sai da casinha, ó, patrimônio. Patrimônio em que sentido? Patrimônio, propriedade. Sempre, ó, propriedade. Sempre aqui, sempre marcado. Então não pode ter, obviamente, disposições em relação à posse, né, gente? É patrimônio. Patrimônio é uma coisa, posse é outra. Lá no direito civil, aqui tem que se manter também. Então veja lá. Aqui, no final de cada família, poderá haver disposições gerais em relação a toda a família. E aqui há, certo? Então, esta ordem que eu coloquei aqui, obviamente subverte a ordem que está no código, mas me parece ser mais fácil de entender. Veja lá. O 183, que vai ser ação penal pública incondicionada, isso quer dizer o quê? Que o promotor vai poder oferecer a denúncia sem nenhum problema, não precisa de representação da vítima, não é ação penal privada, certo? Ele vai lá e oferece a denúncia, assim que ele sabe de um fato, através do inquérito, ele pode oferecer a denúncia. Quando? Quando então? As hipóteses que estão previstas no 81, no 82, não vão se aplicar se o crime cometido
empregou violência ou grave ameaça, certo? Então, se eu roubei, se eu fiz extorsão mediante sequestro, qualquer tipo penal dentro da família quanto patrimônio que tenha violência ou grave ameaça, não se aplica um 8182. Mas todos os outros que não impliquem em violência ou grave ameaça à pessoa, é o que vai acontecer aqui. Então, furto, o próprio estelionato, a própria receptação e qualquer um dos outros crimes contra o patrimônio que não tenha violência ou grave ameaça como meio de executar, vai poder ser aplicado um 8182. Tá? Pessoa com 60 anos ou mais, se a pessoa tem 60 anos ou mais, a vítima, não tem 8182. E a princípio não se aplicaria ao terceiro que participa. Então, assim, vou dar um exemplo, depois que tem o cônjuge. Eu pratico um estelionato contra o meu cônjuge, na constância do casamento, e junto com um coautor meu. Ele não é casado, eu que sou. Veja, eu, estelionato, não tem violência ou grave ameaça, meu cônjuge não tem 60 anos. A gente vai ver, vou ter a benesse de não ser considerado crime. O que eu vou fazer, estelionato, o furto, não vai ser considerado crime, que é o que está no 181, a gente vai ver. Mas o terceiro, a princípio, ao terceiro não vai se aplicar essa benesse. Recomendo a leitura do artigo 30 do Código Penal, que sempre a gente vai invocando quando tiver alguém participando, né? Que diz que as condições de caráter pessoal não se comunicam, a não ser quando fazem parte do tipo, é integrante, elemento do tipo penal, e na nossa visão está aqui escrito, certo? Se comunica. Veja, se comunica para que o furto se qualifique, lembra disso? Abuso de confiança. Eu estou abusando da confiança da empresa, entrando na empresa de noite. Esse aqui, o terceiro, não faz parte da empresa. Mas para qualificar o delito, para ficar furto qualificado, esse vai entrar junto comigo. Nós dois vamos responder por furto qualificado. Então, para punir, se aplica o artigo 30, uma vez que o abuso de confiança faz parte do tipo penal. Bom, aqui também faz parte. Então, questionar que não se aplique ao terceiro já é uma tese primária, certo, gente? Vamos lá. O que diz no 181? Depois a gente volta. Que não há crime. Diz como que não há crime? Diz é isento de pena. Então tem a ver com a culpabilidade, mas a gente sabe que não tem um fato típico. Antijurídico e culpável, não há crime. É a mesma coisa. Então veja, não há crime se eu pratico o crime contra meu cônjuge, na constância do casamento, seja com companheiro em qualquer situação. Se é furto, se é estelionato, se é qualquer um que não tenha violência ou grave ameaça, que não seja alguém com 60 anos ou mais, não é crime, se for contra o cônjuge. Se for contra ascendente ou descendente, também de qualquer natureza, certo? Eu ainda uso na lei legítimo ou ilegítimo, certo? É um saco isso. Então veja, vamos lá. Cônjuge, fiz contra o cônjuge, fiz contra o ascendente ou descendente. Muito bem. Não foi empregado violência ou grave ameaça e não tem 60 anos. Não é crime. Então, de novo, os crimes contra o patrimônio, quaisquer um deles, que não empregue violência ou grave ameaça e a vítima não tenha 60 anos, se ela é teu cônjuge, ascendente ou descendente, não é crime. Acabou. Não pode nem ser promovida a denúncia, porque não pode, é fato atípico. Isso é um fato atípico. Perfeito? Hipótese que está no 182. Eu faço a mesma coisa, ou seja, pratico a conduta de um crime que não empregue violência ou grave ameaça e a vítima não tenha 60. Mas é minha ex. Eu não fico considerado como não há crime. Porém, para que o promotor possa oferecer denúncia, tem que ter a representação. Vai ser uma ação penal pública, certo? Condicionada à representação do ofendido. Então, minha ex tem que dar representação para o Ministério Público promover a ação. Se ela não der essa representação, o Ministério Público não pode oferecer esta ação, não tem ação, vai ter o mesmo efeito do 181. Tranquilo? Então, a princípio, de cara, não é considerado fato atípico. Mas se a minha ex
não oferecer a representação, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Tranquilo? Irmão de qualquer natureza, também diz ali, irmão, legítimo, né? Qualquer natureza, também ele tem que oferecer, dar representação para o Ministério Público oferecer. O tio, o sobrinho, tu veio estudar, veio do interior, veio estudar, lá está morando com o teu tio, está morando com o teu sobrinho, aí tu furtou teu tio. A princípio, de cara, é um fato típico, mas se teu tio não der a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Certo? Seja tio ou sobrinho com quem tu coabite. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui a hipótese de que não haverá crime. Fiz a prática. Sem violência ou grave ameaça e a vítima não tem 60, cônjuge, ela sendo minha cônjuge, o meu cônjuge, ascendente ou descendente, não há crime. Tranquilo? Não foi com violência ou grave ameaça, a vítima não tem 60. É a minha ex, precisa de representação. É meu irmão, representação. Tio ou sobrinho com quem eu coabite, precisa de representação. Se nenhum deles der representação, não tem ação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Tranquilo, gente? Então, veja, por isso, entenderam agora por que colocado desta maneira? Me parece mais fácil, né, de entender assim. Então, assim a gente finaliza os principais, na minha ótica, né, os principais tipos penais dos crimes contra o patrimônio, aqueles cujos problemas nós vamos encontrar não só nos outros tipos penais contra o patrimônio, como em outros tipos penais de outras famílias, mas que nos ajudam a refletir, a pensar, correto? E aí, sugiro que vocês leiam os outros tipos penais, que façam o seu exercício, certo? De desmembrar os elementos do tipo de uma maneira que vocês entendam o que é que tem que acontecer, qual é a parte mais importante, para que vocês façam um exercício que vai ser necessário para o resto da vida. Leis vão surgir, vocês vão ter que interpretar, nem sempre vai ter um doutrinador de plantão que já vai ter lá uma opinião. Vai ter o doutrinador, mas o doutrinador não enfoca algumas questões que são relevantes. Tu, meu querido, minha querida, tu é que tem que conseguir raciocinar e ter esse senso crítico sobre a estrutura dos tipos penais. Esta é a regra do jogo, não fui eu, não foram vocês que fizeram, nós só estamos estudando a regra do jogo da maneira mais aguçada possível para que a gente tenha chance dentro da peleia jurídica que é dominada por um pensamento punitivista, obviamente, e que grande parte das vezes não respeita a regra do jogo. E nós temos que ter essa firmeza para fazer-se respeitar as regras do jogo. Tranquilo? Então tá, fechados os crimes contra o patrimônio, bom estudo para vocês, boa quarentena, se cuidem, certo? Se liberaram aí na tua cidade, não vá fazer compra que não seja necessária, mantenha ainda a irregularidade, a sua quarentena, que ainda estamos em plena pandemia. Grande beijo para vocês, um bom bate, até a próxima.